Eu queria só dizer, aquelas pessoas que diziam, né, que teríamos milhares de mortes do coronavírus no Brasil, infelizmente acertaram. Nós já temos mais de 1.300 confirmados. Saiu o dado ontem de mais de 2.000 mortes por insuficiência respiratória sem diagnóstico definido no país ainda. Eu venho de uma cidade, que é a cidade de São Paulo, onde tem um volume absurdo crescente de mortos. Eu, como a deputada Carmen Zanotto falou aqui, também acabei de perder um parente muito próximo mesmo, que usaram de tudo, inclusive, as alternativas terapêuticas todas, infelizmente morreu, né? São mais de milhares de mortes no país ainda. E fazer comparações entre H1N1 e coronavírus, a primeira comparação a Organização Mundial de Saúde fez e declarou ativamente ontem. Falas do diretor-geral da OMS. Covid-19 é 10 vezes mais letal do que a H1N1. Mas a gente nem precisa ouvir o diretor-geral da OMS. É só a gente saber que o Covid-19 já matou 13 vezes mais do que o H1N1 nesse ano no nosso país. 13 vezes mais. E é mais fácil ter teste do H1N1 para confirmar que é H1N1 do que do coronavírus. O grau de subnotificação é menor. Já matou 7 vezes mais do que a dengue. Então, eu queria, com todo respeito ao deputado Osmar Terra, ele, na penúltima reunião na qual ele fez uma apresentação de um gráfico aqui, o gráfico dele foi desmontado. Foi desmontado, porque ele fazia um gráfico relacionando o crescimento de casos e o início das medidas. O início das medidas na Itália. A Itália, quando adota essa quarentena radical, aumenta o número de casos, não diminui? A teoria é a seguinte: se está todo mundo confinado em casa, tem que cair o número de casos, porque essa é a proposta do Imperial College. O que acontece na Itália? Em 12 dias já tinha 3 vezes mais casos novos por dia do que tinha antes da quarentena. Então ele queria provar que o aumento de casos começava exatamente na data onde começou o início das medidas. Tem um erro clássico nisso. Ele está esquecendo que existe uma coisa chamada período de incubação. Independente da dificuldade de notificação, da confirmação do teste, existe uma coisa chamada período de incubação. Então, a pessoa que começa a ter sintoma hoje, ela não pegou o vírus hoje. Ela pegou o vírus há 5, 7, 10, 14 dias atrás. Então, foi desmontado o gráfico que ele apresentou. E eu vi aqui, não pude assistir o discurso todo dele, mas eu vi uma mensagem que ele colocou no Twitter falando de um gráfico da cidade de São Paulo. Ele está sendo, inclusive, comedido na mensagem, porque ele fala o seguinte: se não faltarem informações, é a prova de que o pico da epidemia já foi atingido em São Paulo e começou a cair. É bom ele ter começado isso, porque no gráfico dele faltam muitas informações. Desde a testagem, o Brasil é o país que menos testa no mundo por 1 milhão de pessoas. O Brasil está testando, em média, 260 testes por 1 milhão de pessoas. Quando a Alemanha, Espanha, Portugal já ultrapassou mais de 10 mil. A Suíça, que estava dizendo aqui, o deputado Irã, com correção, a Suíça já testou mais de 20 mil testes por 1 milhão de pessoas. Não quero chegar no parâmetro da Suíça, mas o Brasil, na condição que está, não pode titubear em relação às medidas do isolamento. Quero fazer coro aqui. O presidente Luizinho, na primeira reunião dessa comissão junto ao Ministério da Saúde, tratou de 4 temas. Nunca me esqueço: teste, máscara, leito de UTI e como que a gente ia viabilizar as mais variadas alternativas para garantir profissionais nas unidades de saúde. Nunca me esqueço disso. Enquanto o Brasil não der conta de resolver esses 4 itens, não me venham falar de afrouxamento de isolamento social, de fim da pandemia, senão a gente vai acontecer com o Brasil, que a gente assistiu nos outros países, que é uma coleção, uma fileira de caixões daquilo que a gente já está vendo, já está assistindo no nosso país. Então, não dá para alguém vir querer dizer que acabou o pico da pandemia na cidade de São Paulo sem considerar a data do registro dos exames, a data do registro dos casos, o início dos sintomas, o período de incubação e qual que é o ritmo de registro desses casos
pela Secretaria Municipal de Saúde da cidade de São Paulo. Obrigado, presidente.